uma linda cidade brasileira. 9 horas da noite. Parado na janela da sala, Ézio perguntou para a esposa que se encontrava na cozinha se alguém havia alugado a casa em frente a deles. A esposa respondeu que não e perguntou por quê. Porque tem um garoto na janela, respondeu Ézio. Segundos depois, a esposa apareceu na sala e também olhando para o garoto murmurou: eu pensei que era só eu que via. Ézio, sem perceber o que realmente a esposa queria dizer, perguntou quem era o garoto. Ninguém. Ele não existe. Como assim não existe? Ele é uma assombração. Ézio olhou para a esposa espantado e, ao voltar a olhar para a janela, o garoto já não estava. Já havia desaparecido. Tem certeza? Perguntou Ézio assustado. Já perguntei aos vizinhos, mas todos respondem que a casa está vazia e pensam que estou inventando histórias, respondeu a esposa. E quem é ou quem foi? Perguntou Ézio. Não tenho a menor ideia. Só sei que foi bom que você também viu, disse a esposa voltando para a cozinha. Ézio passou toda a noite pensando no garoto. Quem era? Seria realmente uma assombração? E se fosse, por que razão permanecia naquela casa depois de morto? No dia seguinte, Ézio saiu para o trabalho e resolvera descobrir quem era aquele garoto. Não tinha a menor ideia de como ou o que fazer. Naquele mesmo dia, ao retornar ao trabalho, Ézio encontrou um dos moradores mais antigos da rua e, depois de conversarem por alguns minutos, lhe perguntou por que a dita casa permanecia vazia. E o senhor respondeu que anos atrás, o único filho dos donos sumiu de repente. Foi sequestrado e nunca foi encontrado. E que os coitados dos pais não suportaram continuar na casa e mudaram. Nunca quiseram vender ou alugar a casa, concluiu o senhor. A curiosidade e determinação de Ézio em descobrir o que realmente aconteceu com o garoto aumentava. E a noite chegou. Plantado em frente à janela, Ézio esperou que o garoto aparecesse uma vez mais. A noite passou. Dias passaram e nada do garoto aparecer. Porém, uma certa noite, quando Ézio levantou para tomar água na cozinha, o garoto se encontrava do lado de fora da janela, olhando para ele. Apesar do susto, Ézio não teve medo. Pelo contrário, queria poder falar com ele, conversar, perguntar, mas não teve tempo. O garoto desapareceu. E outras noites passaram sem que o garoto voltasse a aparecer. Certa noite, por volta das 11, quando a esposa já havia ido deitar, alguém bateu na porta. Ézio saiu da janela e foi atender pensando ser algum vizinho. Mas ao abrir a porta, não havia ninguém. Que estranho, pensou. No entanto, ao fechar a porta, estranhos arrepios tomou conta do seu corpo de uma maneira simplesmente inexplicável. Estranha sensação de que alguém se encontrava às suas costas. E pouco a pouco, Ézio foi virando para descobrir a assustadora visita. Pois parado no meio da sala se encontrava um garoto de mais ou menos 7 anos de idade. O mesmo garoto da janela. Pálido, com os braços caídos e todo sujo de barro e lama. Sem nada dizer. Apenas olhando para Ézio com uma expressão triste e ao mesmo tempo aterradora. Ézio quase teve um treco. Não conseguiu falar ou mover-se. Apenas olhar para o garoto que pouco a pouco
foi desaparecendo. Confuso e assustado, ele não conseguia entender ou compreender o que havia visto. Mas apesar do susto, Ezio resolveu fazer algo simplesmente fora de cogitação para muitos: visitar o garoto e tentar descobrir o que ele realmente queria. E sem nada dizer para a esposa, ele pegou uma lanterna e saiu em direção da casa vizinha. A casa do garoto. Depois de cruzar a rua, tentou abrir a porta, mas não foi possível. Porém, enquanto pensava como entrar, a fechadura destrancou e a porta foi aberta bem devagar. Os arrepios voltaram. E com a cara e a coragem, Ezio fez o sinal da cruz e entrou. A casa era enorme, vazia e escura. E agora? Que fazer ou que procurar? Pensou Ezio. E pouco a pouco ele foi caminhando e focando a lanterna de cômodo a cômodo. Na sala não havia nada. Na cozinha também não. Se por um lado o medo que sentia era enorme, por outro a determinação de Ezio era maior ainda. Como se algo lhe chamasse e empurrasse em direção ao garoto. Em direção a um dos quartos. Qual deles? Ezio teria que investigar e descobrir sozinho. Os arrepios agora eram mais fortes que antes. E lentamente ele começou a caminhar em direção aos quartos. No primeiro, nada. Não havia nada e não aconteceu nada. No segundo quarto, igual. Ao abrir a porta do terceiro, ele ouviu uma estranha voz murmurando: "Saia." Ezio não pensou duas vezes e saiu fechando a porta às suas costas. E chegou a vez do último quarto. O quarto de onde o garoto olhava pela janela. E ali, frente à porta, pensou em desistir da ideia e abandonar a casa. Mas não foi possível. Tarde demais. Pois naquele instante a porta do quarto abriu e Ezio pôde ver o vulto quase transparente do garoto parado na janela. Ezio fez um sinal da cruz e entrou. O garoto continuou na janela, de costas para ele. E com uma voz medrosa, Ezio murmurou: "Eu estou aqui." E naquele momento, o garoto virou-se para ele, se afastou da janela e parou bem no centro do quarto. Depois de alguns segundos, o garoto levantou a cabeça, olhou para Ezio e, depois de apontar com o dedo para o piso, simplesmente desapareceu. Ezio finalmente descobriu o que o garoto queria e saiu correndo do quarto em busca do que necessitava. Minutos depois, ele retornou e começou a cavar no mesmo lugar indicado pelo garoto. E pouco a pouco, ele foi descobrindo horrorizado os restos mortais de uma criança. O garoto foi finalmente encontrado. Minutos depois, a polícia foi chamada e a investigação iniciada. Dias mais tarde, os pais foram encontrados e presos por assassinato. Tudo descoberto e resolvido graças à coragem de Ezio. Na noite seguinte, enquanto Ezio olhava para a janela pensando no garoto, ele apareceu uma vez mais. E como se despedisse, o garoto levantou a mão, acenou e sumiu para nunca mais aparecer. Te cuida e muito obrigado.